Olá, seguidores e amigos do meu canal. O tema de hoje, dia 6 de dezembro de 2016, é o que talvez tenha sido a maior crise institucional da história do Brasil. O ministro Marco Aurélio tomou uma decisão afastando o presidente da Câmara, Renan Calheiros, de seu cargo. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, por sua vez, reuniu com a mesa do Senado e eles decidiram simplesmente não acatar essa decisão. Até onde eu pude ver, isso é uma situação inédita na história do Brasil e não sei se tem paralelo com a história de algum outro país. Nunca um poder afrontou de forma tão direta, de forma tão incisiva, tão completa um outro poder, como aconteceu aqui no Brasil. Outros países talvez tenha acontecido, mas eu não tenho conhecimento de uma situação paralela com essa. A maioria das pessoas tem tratado o Renan Calheiros como sendo o vilão dessa história. E acham que o Renan Calheiros está fazendo é uma afronta ao Poder Judiciário e que ele deve ter uma punição exemplar, deve ser preso por desobediência por fazer isso. Na verdade, eu, como acho que todos os brasileiros de bem, gostaria de ver o Renan tomando uma punição, porque sabemos que o Renan está envolvido, ou pelo menos foi acusado, de uma prática de vários crimes. A gente está vendo que o Renan está manipulando, não só em favor dele, manipulando o Senado, manipulando as instituições, mas em favor de toda uma classe de políticos corruptos, não apenas ele. Então, seria, assim, parece um alento para nós, brasileiros de bem, que ele receba uma punição. Mas nós precisamos ver o que está por trás disso. Em primeiro lugar, eu quero fazer um parênteses, eu já disse antes e vou repetir aqui. Não acredito em solução institucional. As nossas instituições, todas elas, estão extremamente corrompidas. As pessoas que ocupam também, a maioria delas está extremamente corrompida. Então, não há em que se apoiar para isso. Mas até uma intervenção militar é uma saída perigosa, porque as Forças Armadas também estão corrompidas. Lamentavelmente, a gente tem a dizer isso também. As Forças Armadas também estão, há comunistas entre os comandantes militares, há corruptos entre os comandantes militares, então uma intervenção militar é uma solução de altíssimo risco. Mas eu quero crer que entre as Forças Armadas o problema é menor do que nas outras instituições. Então, seria uma solução de desespero a gente tentar acreditar que há menos pessoas envolvidas nas Forças Armadas. Mas o fato é o seguinte, feito esse parênteses, vamos ver o que seria uma saída institucional se ela fosse possível. As pessoas costumam pensar com o Poder Judiciário sendo o ápice do poder, ou seja, qualquer desavença entre poderes se resolve com o Poder Judiciário. Meus amigos, não é assim. Não é assim. O ápice do poder, que só deve acontecer em momentos de crise institucional. Tá? Quando não há crise institucional, os poderes são todos equivalentes. Mas quando há crise institucional como essa que nós estamos tendo aqui agora, um poder se sobrepõe aos demais e dá as cartas aos outros poderes. Quando há essa divergência, quando as pessoas não sabem o que fazer, está uma situação em que há conflitos entre poderes, um deles assume e determina: o poder supremo sou eu. Não é o poder judiciário, senhores, é o poder legislativo. Por mais triste que isso aconteça, tá? O que acontece, o errado aí não é o Renan. O errado aí foi quem mandou prendê-lo. Eu quero dizer que não o Renan, mas o Senado pode mandar prender o Marco Aurélio.
Marco Aurélio não pode retirar o cargo de um senador, ou mesmo o cargo de um senador dentro do Senado. Não existe. As pessoas dizem, existe base constitucional para isso. Não existe. Isto é uma construção do Supremo, que foi colocada lá pelo Supremo. O Supremo não tem o poder legislativo, ele não pode criar leis. Quando ele fez isso com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, eu disse a mesma coisa, ele não pode fazer. E eu cheguei a colocar na época que isso era caso de impeachment, não de um ministro do Supremo, mas de todos eles, do STF inteiro. E agora, a única diferença agora é que a decisão foi de um ministro só, não foi da corte toda. Apesar de que é possível que nas próximas horas o restante dos ministros endosse isso. Mas o fato é que o Senado pode fechar o Supremo. O Supremo não pode fechar o Senado. Isso precisa ficar claro. Quer dizer, dentro da normalidade democrática, se as instituições estiverem funcionando, é assim que funciona. O Senado pode fechar o Supremo não pode fechar o Senado. As pessoas acham que eu exagero quando eu digo isso, mas olha só. Quem destitui o presidente da República? Acabamos de ver isso esse ano. É o Senado. As pessoas não sabem, mas está previsto em lei e na Constituição. Quem destitui membros da Corte Suprema? É o Senado. Então, o Senado, não o presidente do Senado, não o senador isolado, mas o Senado em conjunto, ele pode destituir ministro do Supremo. Ministros do Supremo não podem destituir um senador, nem um presidente do Senado do seu cargo de presidente. Não tem, a Constituição não permite isso. Então, por isso que eu digo, o Senado, não o presidente do Senado, mas o Senado, enquanto instituição, ele pode fechar o Supremo. Como? Abrindo processo contra todos os ministros. Isso é possível. O Supremo pode fechar o Senado? Não pode. O que o Supremo pode fazer, e que infelizmente ele já devia ter feito e não fez, foi levar adiante o processo, não um processo contra o senador, contra o presidente do Senado, mas um processo contra o cidadão Renan Calheiros, que é acusado de vários crimes esses processos estão dormindo lá numa gaveta do Supremo Tribunal Federal. Isso o Supremo pode fazer, levar esses processos adiante e, se ao final do processo chegar à conclusão de que ele é culpado de um ou mais desses crimes, aí sim determinar a prisão do cidadão Renan Calheiros. Mas observe, pode mandar prendê-lo, mas não pode retirar o cargo de senador e nem de presidente do Senado. Mesmo com ele preso, ele não perde o cargo nem de senador, nem de presidente do Senado. Quem pode fazer isso? É o Senado e mais ninguém. Não se esqueçam que se Renan Calheiros perder o cargo, quem vai assumir é o petista Jorge Viana, que já disse que tem como projeto, entre outras coisas, anular o impeachment de Dilma Rousseff. Então, senhores, eu lamento dizer isso porque eu gostaria de ver Renan Calheiros preso. Mas o errado nessa história não é o Renan Calheiros. E se alguém deve ser preso aí, deve ser o ministro Marco Aurélio, por abuso de poder. Quando esse vídeo chegar ao ar, essa situação talvez já tenha se definido. Mas, pouco antes de fazer esse vídeo, eu vi uma notícia de que a ministra Carmen Lúcia chamou o general Vilas Boas uma reunião, possivelmente para uma intervenção militar, ou no mínimo, para garantir a prisão de Renan Calheiros. Bom, se a ministra Carmen Lúcia fizer isso, eu espero que o general, meu xará de sobrenome, faça a coisa certa, prender a ministra Carmen Lúcia. Porque não tem autoridade para prender o Renan por este fundamento. Não por este fundamento. Ele desobedeceu o Supremo, cometeu o crime de desobediência.
crime de desobediência é apenas para uma ordem legal. A ordem que o ministro Marco Aurélio deu é flagrantemente ilegal. E eu digo isso com o aval do próprio Supremo, que quando o Supremo determinou a perda da presidência do então presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ele ressalvou que aquilo não tinha base constitucional. E não tinha base constitucional para o Eduardo Cunha e não tem base constitucional também para o Renan. Então, bom, as próximas horas, talvez, antes mesmo que esse vídeo vá ao ar ou tenha uma grande disseminação, talvez tenhamos novidades a esse respeito. Mas eu queria deixar a minha análise dos fatos. Por mais que eu não goste de ver Renan Calheiros, por mais que eu deseje ver esse cidadão preso, neste momento eu tenho que estar do lado dele. Porque a se preservar essas instituições que não merecem ser preservadas, mas se for para preservar as instituições, quem tem que ir preso foi quem mandou prender o Renan Calheiros, que é o ministro Marco Aurélio. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, me ajude compartilhando e dando seu joinha. E até a próxima.